Se você trabalha com habilidades socioemocionais e fala que a gente deve controlar as nossas emoções, queria te propor uma reflexão. E aí, pessoa, que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emocionate. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tayane, eu trabalho com educação socioemocional desde 2016. E se você trabalha produzindo conteúdo, formação, fazendo acompanhamento de escolas ou de empresas, ou se você só tem curiosidade sobre o tema, fica por perto. Os conteúdos aqui são feitos pensando em você. No vídeo de hoje, a gente vai refletir sobre o termo controlar emoções. Principalmente se você está facilitando assuntos sobre o tema ou produzindo materiais de educação socioemocional. E eu já começo pedindo muita calma nessa hora, porque usar o termo controle emocional não é errado. Você vai encontrar ele em diversos veículos, incluindo pesquisas acadêmicas. Ou seja, termo controle emocional não é um problema em si. Combinado? Então, por que eu defendo que a gente deve evitar usar esse termo em espaços de reflexões socioemocionais? A gente tem um imaginário coletivo que influencia diretamente a maneira como a gente interpreta as informações e as palavras que a gente usa. E dentro desse imaginário, não é raro a gente atribuir a palavra controlar os significados de conter, manipular, dominar aquilo que chega ou até mesmo impedir alguma coisa de acontecer. Então, o significado que a gente associa à palavra controle emocional faz com que a gente supervalorize em muitos contextos a capacidade que a gente de fato tem de controlar o nosso corpo, os nossos pensamentos e aquilo que nos chega e que a gente chama de sentimentos também. A gente sabe que as emoções, assim como as percepções e os pensamentos, por exemplo, elas chegam para a gente de forma involuntária. Isso é resultado de um processamento automático muito complexo do nosso cérebro. A capacidade de escolha que a gente tem não está no que chega. Se a gente pudesse falar de controle nesse contexto, é controlar o que a gente faz com o que chega. Como a gente lida com aquilo que chega. A gente não escolhe o que e como vai chegar. Percebe? O que a gente vai sentir, por exemplo, é resultado de muitas coisas acontecendo num processamento extremamente rápido que está sendo feito daquela situação ou daquele elemento que está chegando para a gente. E o nosso cérebro, ele é super rápido para poder predizer, para poder tentar entender. Mas ele é muito lento para realmente processar o que é real dentro daquilo que chega. E quando a gente sente, a gente ainda não processou muito bem essas evidências e não pensou muito bem a respeito daquilo que está acontecendo. Então, apesar de controlar ser considerado sinônimo de regular, por exemplo, em diferentes dicionários, né? Inclusive eu já tive reflexões muito ricas sobre isso, informações de socioemocional com professores de português, quando a gente chegava nesse tópico, sobre as similaridades e as diferenças. A questão não é se está como sinônimo ou não. A verdade é que na prática a teoria acaba sendo outra, porque a nossa mente sutilmente dá peso diferente para cada palavra, muito além do que ela significa ali no dicionário. E aí tem muita gente que chega para mim e fala: ah, Tayane, mas é só uma palavra, né? Problema das pessoas se elas não estão entendendo. Eu concordo com você que é uma palavra, mas não concordo que é só uma palavra. As palavras, elas carregam um símbolo, um conceito, que vai muito além daquilo que está ali escrito no dicionário. Tem um pesquisador que chama Larry Barcelow, que ele faz várias pesquisas muito interessantes sobre esse tópico, mostrando que a maneira como a gente processa as informações, ela está diretamente ligada ao conhecimento que a gente acumulou sobre aquelas informações ao longo de toda a nossa vida. Então, cada palavra que a gente aprende, simples ou complexa, né? Se a gente for pensar no nosso dia a dia, pizza, um copo, uma mesa, uma cadeira, dinheiro, amor, controle. Todas essas palavras, elas não trazem o significado do dicionário quando você pensa nelas. Elas resgatam na nossa memória todo o conhecimento que a gente já acumulou sobre aquela palavra especificamente.
Aqui eu estou falando de palavras porque o assunto é controle emocional, mas esse conceito do pesquisador Larry Barlow não se aplica necessariamente só a palavras, certo? O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente viveu que envolveu aquele conceito, né, de controle, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, foi armazenado, foi guardado na nossa memória. Então, quando a gente ouve essa palavra, a gente não está pensando no que ela significa no dicionário. A gente ativa ali, digamos assim, uma série de elementos que estão associados e conectados com o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. E isso influencia diretamente como é que eu percebo a palavra. Automaticamente o nosso cérebro está ali olhando para aquilo e pensando para que serve, quando eu uso, como eu uso, quem pode usar, o que geralmente eu faço com isso, que tipo de sensações e de emoções isso faz eclodir em mim, a relevância que isso tem na minha vida e etc. Então, tudo que está associado com aquele conceito, que aqui no nosso caso é controle, te ajuda ou te atrapalha a lidar com o que acontece na sua vida, tá? Porque isso é feito para otimizar as informações, otimizar as nossas ações. Então, tudo que a gente associou àquela palavra ou aquele conceito vai me ajudar a agir mais rapidamente. Isso é muito interessante porque muito do que a gente aprende sobre as palavras, por exemplo, não é o que de fato elas são. Não é o que está ali no dicionário. E aqui eu estou falando especificamente do dicionário, tá? As palavras elas vão representar muito mais do que aquele textinho que a gente encontra ali naquela folha de papel. As palavras elas vão significar aprendizados, experiências e situações que foram aglomeradas naquela categoria, de forma que a gente encontre um sentido para os acontecimentos futuros de uma maneira mais rápida. E esse processo, ele não é consciente, tá? A nossa consciência ela pode ser usada para modificar o processo que já foi feito. Então, por um lado, o automatismo, ele otimiza demais a nossa vida, mas ele também pode atrapalhar. Quando a gente aglomera dentro desse conceito informações que não são funcionais ou não são verdadeiras. Pode ser que até tenham elementos misturados ali, atrapalhando, elementos que são reais e elementos que foram criados pela nossa percepção da experiência, como é o caso do controle emocional, que dentro desse aglomerado de significados geralmente carrega uma expectativa irreal do que dá para fazer com aquilo que a gente sente, porque cria essa expectativa de que eu posso impedir uma resposta emocional, de que eu posso escolher, por exemplo, não sentir uma emoção. E isso não é possível. E claro que a gente pode alterar esse significado ao longo do tempo. Isso é um movimento orgânico, vivo. Mas no contexto de formação socioemocional, muitas vezes o próprio tempo é um desafio. A gente quer que as pessoas elas captem a ideia da melhor forma possível. E essa mudança sutil de palavra pode fazer muita diferença em como isso está sendo recebido, significado e assentado, digamos assim, na cabeça das pessoas que estão ouvindo. Então, quando a gente ouve regular, a gente associa a algo mais suave, mais orgânico, né? Não é suprimir, não é conter, não é reprimir, não é dominar, né? Regular é basicamente alterar o estado emocional, e esse é o significado de regulação emocional. Alterar o estado emocional para mais ou para menos, de acordo com os nossos interesses e valores. Não é nada sobre impedir alguma coisa de acontecer. Tem outros termos que são também melhores do que controle. Gerir, gerenciar, podem ser usados. Eu, pessoalmente, prefiro regular. Eu acho que no contexto de aprendizado socioemocional, ele representa muito bem aquilo que a gente deseja. Você, pessoalmente, consegue perceber como é que essas mudanças alteram a maneira como a gente aprende sobre o universo das emoções? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido por aí. Compartilha com aquela pessoa que trabalha com socioemocional e talvez ainda use esse termo. Lembrando sempre, essa é uma reflexão, o termo em si não é errado. Você pode continuar usando ele dependendo das suas preferências e das suas escolhas teóricas e metodológicas, tá? Tudo bem, certo? Comenta inclusive aqui embaixo a sua percepção e como é que você enxerga o uso dessa palavra no contexto socioemocional. Muito obrigada a você que chegou até aqui e até a próxima!